Olá, Deusa, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a essa aula de hoje. Eu vou falar sobre o arquétipo do mago, hoje num cenário um pouco diferente, mas acho que está tranquilo. Tem uma musiquinha de fundo, mas acho que não vai atrapalhar a gente. Bom, eu já fiz uma introdução sobre o arquétipo do mago de aproximadamente, acho que mais de uma hora, né? Eu fui falando. Eram coisas que eu achava que eram interessantes de serem, enfim, discutidas, mensuradas, pensadas, e eu acho que vale a pena você, se você não assistiu ainda, volta lá e dá uma assistida na aula, na última aula, né, antes dessa. Mas muito bem, hoje eu vou apresentar sobre as características, justamente como é que se compõe esse arquétipo, quais são os pontos de equilíbrio, desequilíbrio e os caminhos de desenvolvimento dele, como eu venho fazendo com os outros até então. Mas muito bem, deixa eu agora compartilhar aqui com você. Eu estou falando rapidinho porque eu tenho a sensação de que eu fui muito lenta na última aula, então agora eu quero dar uma acelerada, mas eu acredito que vou chegar num novo balance aqui. Me dá só um minutinho. Bom, compartilhar, vamos lá. Segura um pouquinho aí, Spotify, que eu já vou, que eu já vou voltar a falar com vocês. Espera aí, segura. Aqui eu venho. É isso. Deixa eu compartilhar aqui. Perfeitamente. Agora eu vou aqui abrir. Arquétipo do mago. Pois muito bem, aqui eu já começo com uma figura arquetípica que é a borboleta. A borboleta ela é o símbolo do mago, o símbolo da transformação, o símbolo da transmutação. Algumas pessoas falam, eu vou usar o arquétipo da borboleta porque eu estou querendo mudar a minha vida e tudo mais. Atenção com isso, usar, já falei disso várias, estou sempre falando disso, né? Atenção com a questão do usar a borboleta, usar a águia, usar a coruja, usar para o seu bem querer, para o seu bem entender, né? Observa a natureza, vê se aproxima de você uma borboleta quando você fala sobre o assunto, pode ser mais interessante. Observa como funcionam as borboletas, deixa que esse pergunta para o seu grupo arquetípico se ele quer que esse arquétipo se aproxime de você, se é o momento de fato, porque se for, vai se apresentar. Quantas vezes a gente está passando por um momento na vida em que a gente está precisando de uma transformação e do nada olha e aparece justamente a borboleta ou a situação que precisa aparecer, né, se apresentar. O universo é muito vasto e ele está a seu favor, então é importante a gente não pressionar, né? Muito importante não colocar pressão, né? Eu crio o efeito Zenão, lá que o professor Hélio Couto, né, lembra a gente dos estudos da física quântica. Pois muito bem. Como pode melhorar e o que mais é possível? Eu vou falar, vocês já sabem, quem me conhece já sabe, eu trabalho pela linha da luz. Eu vou aqui na direção do fluxo divino, vamos trabalhar, vamos evoluir. É, esse é um texto, essa é uma frase que ela ficou muito conhecida, ela foi muito divulgada pelos autores da Barra de Aços, né? E que é como pode melhorar a situação? E o que mais é possível? Ou seja, como pode melhorar? Vou de novo, hein? Vem comigo. Como pode melhorar? E depois de melhorar, assim, tá, melhorou. E o que mais é possível, universo? Não é maravilhoso isso? Isso é um comando. E esse comando costuma funcionar. Eu convido você a tentar, né, a exercitar esse comando, né? Esse é um comando do mago. Por quê? Porque o mago, se você viu lá a aula anterior, eu falo sobre o quê? O mago, ele é o transmutador, né? Então ele transmuta, ele sabe transitar entre os espaços, os ambientes, as energias, as frequências. Então, ele sabe sair de um estado para o outro. E aí, quando você pergunta, quando ele dá esse comando, como pode melhorar o que mais é possível, abre um campo de possibilidades. E deixa eu ver o que entra a partir disso. Quais são as possibilidades para reorganizar as possibilidades de melhora. Então, isso é um comando ativo que o mago faz. Todo mundo pode fazer? Sim, principalmente porque a gente agora está no momento mesmo, o mago está muito ativado, graças a Deus, no consciente coletivo, né? As pessoas estão buscando cada vez mais deixar o mago entrar, e se não, aqui, por exemplo, está rolando uma ventania. E se não for se você não tiver mago ancorado na tua personalidade, você tem deixado cada vez mais pessoas magas se aproximarem para falar, ouvirem pessoas magas, né? Então faz parte de uma consciência coletiva de querer expandir, né? De estar disponível, né? Ou aberto a expandir, né? Então é interessante pensar esse comando para a sua vida como algo que você possa implementar. Muito bem? Então, como pode melhorar?
e o que mais é possível. Excelente. Barra de Axis é uma ferramenta que não é uma ferramenta daqui, é uma ferramenta canalizada, né, de outra dimensão. Eu recomendo que vocês também busquem saber o que é a barra de Axis, como é que ela funciona, assim. Funciona comigo, inclusive, eu estou aqui porque tudo começou aí, em sessão de barras, né? Quem sabe a minha história pessoal conhece essa história. Foram nas barras que me foi mostrado que eu tinha que vir para cá, e não para qualquer lugar, para cá, exatamente para Barcelona, né? Falar para cá. Então, estou aqui colocando em prática, né? Ou exercitando esse propósito. Pois muito bem, então veja, essas ferramentas todas, elas vêm para colaborar para a tua jornada. Se você se identifica com o mago, você pode deixar pode se abrir para vivenciar a jornada. A jornada do mago, como qualquer outra jornada arquetípica, ela é uma jornada que vai exigir de você. Então, por trás dessa minha conversa, essa minha conversa aqui introdutória, é assim, não resista, tá? O que é um arquétipo? Então, para começar, vamos falar de arquétipos. Olha que interessante. É muito bom, porque tem tudo, faz muito sentido, né? Aqui no Mago eu posso ficar falando dessas coisas que, né? Bom, um arquétipo, você já está assistindo essa 10ª aula, sei lá, a nona, você já ouviu 9 vezes, não vem ouvir a 10ª, ou 8, sei lá. Bom, um arquétipo é como uma frequência. Por trás de tudo que existe, existe uma frequência arquetípica. Então, é como se, olha, suponhamos que você queira criar uma. Eu gostaria de criar o meu. Gostaria tanto de fazer a área externa da minha casa, criar uma área externa bacana, diferente. Então, você vai sentar com uma pessoa arquiteta, se você não for e não desenhar, e vai falar, eu queria criar assim, assim. Então, vocês ficam criando ali o esboço, certo? Aí vocês vão criar o desenho, aí tem ali, olha, aqui vai ter esse código, ali vai ter esse, vai ter isso, tudo mais. Então, isso vai juntando um conjunto de informações, de características que você vai, né, levar lá para a empresa de engenharia para ela poder executar, de fato, né, e pronto, materializar. Então, tudo que existe tem uma frequência arquetípica por trás. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Nessa direção, se você já sabe que é por aí, que tu tem uma frequência arquetípica, então vamos pensar o seguinte: quais são as frequências arquetípicas que estão em mim? Olha, eu improvisando aqui, saindo do roteiro, vamos embora. Mas é importante. Assim, quais são? Porque toda vez que eu falo isso, a pessoa, tá, entendi, aí vai, anota, né? Tipo, não, não, tá, mas peraí, mas o que está em você? Quais são as frequências arquetípicas que compõem o seu ser? Então, é importante você ver aqui, conhecer os 2 arquétipos genéricos, estudar os arquétipos da mitologia grega, estudar o seu mapa astral. O seu mapa astral, você tem 12 áreas da vida, tem lá os arquétipos das áreas, das casas, os signos, os planetas, tudo é arquetípico. Tudo tem informação, código informacional, que tem, que vai, que uma vez ativado, vai dando forma à tua personalidade. Então é muito interessante quando você chega aqui, né? Quando você chega em uma aula sobre arquétipo, né? Tudo é frequência arquetípica. Esse arquétipo pode estar em equilíbrio, pode estar em desequilíbrio, pode estar em processo de expansão, né? Evolutivo, né? Todos os arquétipos vêm para contribuir, para ajudar a gente. Então, acho que é bacana você ter em mente, né, fazer essa pergunta, né, que eu coloco essa imagem ilustrativa mesmo sobre, né, de códigos, né, como se eu tivesse, tá, como é que eu monto esse código arquetípico X? Como é que eu monto Y? Como é que eu monto? Então, assim, a deusa primordial, Deus primordial, o todo, como você preferir chamar, alguém criou isso, né? Vem de algum lugar, né? Então, quando eu falo aqui, né, de onde vem um arquétipo, né? Então, existem forças primordiais, ou a força primordial que criou tudo isso, né? Então, é como se ela fosse criando, pensando. Então, tudo que existe por trás tem uma força arquetípica, ou tem uma deusa, tem um deus, tem uma deusa, existe uma fonte divina, inteligente, né? Autoconsciente, que vai criando isso. E dessa forma a gente vai vendo os planetas, os universos, tudo que existe. É algo, o arquétipo ele é muito inteligente, e ele sabe que ele tem que evoluir de volta para a fonte divina, assim como nós, humildes seres humanos também.
Então, ele está aqui para ajudar, para colaborar, para que a gente possa. Só que ele tem várias características. E, como a gente está num planeta expiatório dual, ele pode entrar em equilíbrio, entrar em desequilíbrio, ele pode estar. Essas características você pode usar para um lado, para o outro. Então, essa volatilidade também é uma beleza, né? É quando a gente pode, dentro desse videogame, né, que nos foi oferecido, nos foi ofertada a oportunidade de estar vivendo isso, estamos aí ativadas, né? Então, assim, você pode, olha, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali. Nossa, falou ativados, parece que a gente é um robô, né? Mas a gente, de fato, não, o nosso cérebro é uma máquina, né? De fato, a gente é uma experiência do divino na Terra, né? Aqui. Então é interessante a gente pensar que esses arquétipos eles estão aqui justamente aquilo que você acha que não, isso aí sou eu e acabou. Não, por trás tem uma força arquetípica, né? Por que que eu estou escolhendo estar aqui, não estou escolhendo estar, não sei, num lugar todo escuro com uma poltrona, aquela cadeira bem grande, como se eu estivesse num subsolo, roxa e tudo mais. Por que que eu não escolhi esse ambiente, né? Escolhi esse, né? Um café agradável, uma música boa. Porque os meus arquétipos, assim, para a minha personalidade, me é mais agradável estar aqui, já que eu escolho sair da cúpula branca para gravar um vídeo, ou quero experimentar isso. Então, eu acho que é a gente entender, né? Quando a gente começa a trazer a consciência, a gente começa a entender. Quando a gente começa a entender, a gente começa a equilibrar, a gente começa a trazer o próprio equilíbrio dele. Então, toda a minha narrativa, as minhas mentorias, todo o meu trabalho vai nessa direção, né? De te ajudar a expandir sua consciência, a saber lidar com você e saber viver o teu propósito aqui na Terra. A coisa mais linda que tem é quando a gente se dá conta de que a gente vive em propósito. Assim, pô, estou vivendo em propósito, né? Não é que deixou de ter desafios, deixou de ter problemas. Não, mas está vivendo em propósito, está vivendo no. Olha, meu espírito nessa etapa aqui do videogame, nessa vida, precisa passar por isso. Então vamos viver isso. Aí a gente vive isso com louvor, com a ajuda dos arquétipos, com a ajuda de toda a nossa egrégora, e a gente passa por isso. Vai ter problema? Sempre. Vai ter desafio? Tem que ter, senão não evolui, né? Então, bacana, mas aí a gente passa com integridade, a gente fala de passar com dignidade, porque você está consciente, assim, é isso mesmo, tem que passar por isso mesmo, né? Tem que viver. Daqui a pouco vai começar o inverno aqui, eu acho um saco. Acaba o sol, acaba essas coisas que eu adoro e tal, bacana, eu sou carioca, eu gosto de praia. É assim, mas assim, eu tenho que estar aqui, né? Então é isso, é um desafio do frio, tudo mais, tem, vou fazer o quê? Mas assim, quer ir embora? Não, quero viver o que eu tenho que viver. Então, acho que é a gente assumir, né? Então, quando a gente tem a consciência dos nossos arquétipos, de onde vem, onde é que a gente está, a gente cria uma espécie de empoderamento do ser, uma espécie, não é, trata-se disso, né? De um empoderamento do ser em que você tem leveza para lidar com as situações. Não porque você fuja delas, ou você pega lá o bobo da corte e começa a rir de tudo e fugir das situações e não querer ver, né? Não, assim, aqui agora pesa, vamos olhar para isso, vamos assumir que, né, faz parte da jornada. Então, é só por tudo isso que a gente está aqui estudando arquétipos. Pois vamos lá, e o que significa o arquétipo do mago, né, da maga? Né? É que arquétipo é uma palavra masculina, né? Então eu vim concordando com o arquétipo, mas poderia ser o arquétipo da maga, né? O mago no gênero feminino, tem especificidades. Pois muito bem, genericamente, arquétipo é uma frequência, como eu falei, um código informacional que tem uma série de características, né? Arquétipo do mago vai trazer para a gente características que, inclusive, a gente pode bater o olho num ambiente, num lugar, em algo, numa pessoa, num objeto, e falar, sinto a vibração do arquétipo do mago ali, porque trazem essas emanações. E que emanações são essas? Então, vejamos: a magia, a transformação, a expansão de consciência. Tem inclusive na Barra de Aços a gente estuda isso, é muito legal, né? Que é a questão de como é que a gente expande. Assim, caramba, eu adoraria expandir, mas eu acho que eu tô com o meu HD cheio, eu não consigo, então tem que limpar, né? Por isso que as barras, né, elas ajudam a limpar o HD para você poder receber mais informação. E tem técnicas para você, de fato, expandir mesmo, né? Expandir, né? Estava ontem numa reunião que eu falava sobre isso, né? Sobre a expansão, tem muita relação com essa região, né?
a região do plexo solar, a região do tórax, né, de você expandir. E aí, como isso é no corpo, né, mas você também pode expandir a nível energético, a nível espiritual, né, dentro desses 7 corpos, você vira expandindo. E a consciência é algo que pode se tornar, é infinito, né? Então a gente fica tentando controlar ali as informações, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, não tem como expandir mais. E o arquétipo a emanação, né, do mago nos mostra isso, que é possível a gente expandir mais. Fala assim, nossa, eu achava que eu não podia, pode sim. Aí tem vários exercícios, até que tem um exercício que o Tony Robbins faz que é bem legal, né? Que é de você, olha, eu achava que eu só podia até aqui, aí você vira mais, aí você, consegui mais, né? Então, isso é um exercício, uma brincadeira de expansão, que você pode mais, né? E esse arquétipo, ele mostra isso pra gente, ele vai brincar com esses espaços, né? De, ué, mas estava aqui, estava ali, os truques, né? A ilusão, ele é o ilusionista, né? Então, veja, o ilusionista não muda enganador, né? Ele pode se tornar enganador no desequilíbrio? Pode, mas não é desse lugar. O ilusionista no sentido de você acredita que é só óculos que existe, e eu vou falar que além do óculos existe isso, que ele vai mostrar uma série de outras características que estão juntas a esse óculos. Ele pode fazer você acreditar que isso daqui é muito mais do que o óculos. Pode ser uma porta de entrada para, por exemplo, uma exposição que só tem pessoas convidadas, mas como esse óculos é um óculos de marca, um óculos, ele vai começar. Quantas vezes a gente não vê isso no vendedor, né? O vendedor é uma espécie de mago, né? É uma espécie de ilusionista também, né? Ah, então o arquétipo do vendedor é o arquétipo do mago? Não necessariamente, né? Então, o vendedor em si, ele tem características do mago, mas ele também pode trazer vir com outros arquétipos, principalmente o herói, né? Pois muito bem. E aí, assim, o portal para a espiritualidade. Tudo é espiritualidade, mas a gente está numa materialidade em que a programação é de que é a matéria, a espiritualidade é esoterismo, é uma coisa e mística, né? Tudo bem que no Brasil a gente até leva isso mais de uma maneira, né? Todo mundo de alguma forma tem suas crenças espirituais, né? Em sua maioria, né? A gente não é um país tão materialista, né? Ao contrário, é um país bem holístico. Agora, a cultura, né? Agora, esse portal para a espiritualidade significa que, a partir desse arquétipo, ele abre para você experiências na espiritualidade que não são experiências corriqueiras, que você está acostumado a ver. Então, isso cria uma espécie ah, de, é um determinante, né? Então, com o arquétipo do mago ancorado, você consegue ver além da imagem, você consegue ver mais camadas, você consegue. Então, por isso que as pessoas vão para retiros, vão para esses ambientes em que há magos ancorados, magas ancoradas ali, para que ela possa sair transformada, né? Abertura de caminhos, né? Consciência sobre as frequências, abertura de caminhos, mudanças, change, literalmente, né? Como é que eu mudo isso daqui? Entra e muda, né? Entra e muda, e transforma, né? Sai de um estado e vai para outro. Se é melhor ou se é pior é outra discussão, mas a transformação dos estados é regida por ele. Principais características, né? Ah, eu coloquei essa foto aqui. Ah, tá, pensei que estivesse ainda. Eu coloquei essa foto aqui porque eu acho interessante a gente falar rapidamente sobre isso, o mago na infância, né? As etapas do mago, né? O mundo encantado, né? A infância que é regida pelo inocente. Vocês já sabem, quem já assistiu o Inocente sabe. Mas o mundo encantado, ele é um mundo que a criança começa a abrir, ela começa a entender, a criar consciência sobre a vida aqui na matéria. Ela não se dá por vencida, ela gosta do mundo. Cai, cadê o mundo encantado? E cadê o mundo da fantasia? Cadê o mundo em que as coisas. Ah, onde tem fadas, onde tem gnomos, onde tem ursinhos que voam, onde tem esse mundo encantado, isso também é um portal do mago, como eu estava falando agora no slide anterior, o mago ele é portal para a espiritualidade, para outras possibilidades, né? Então ele é o ilusionista. Então você pode ver numa criança, uma criança que tem muita capacidade de ou de enxergar coisas, de olhar, uma criança mediúnica, né, que olha e fala, pô, tô vendo ali o espírito da vovó, ou tô vendo não sei o quê. Meu Deus, o que essa criança está falando? Porque ela já tem uma frequência do mago ali, né? Então, uma criança que tem uma capacidade inventiva de conseguir imaginar, né? Olha, uma das maiores, na minha opinião, né? Isso é uma opinião pessoal, tá? Uma das maiores, os maiores ativos, uma das maiores riquezas
que uma criança pode ter, né, ou que pais podem influenciar, né, a uma criança, é ela pode conseguir imaginar, a capacidade de imaginação. Por quê, Priscila? Porque a imaginação, ela no futuro vai conseguir visualizar, fazer técnicas de visualização, chama a técnica do mago. Então, que hoje está super, tá todo mundo aí correndo atrás do prejuízo, né? Como é que eu visualizo? Como é que eu visualizo? Pois é, porque na infância foi muito castrado, né? O poder imaginativo. Não é uma regra geral, mas de modo geral, não é uma regra, mas de modo geral, isso deu-se assim, né? Por uma questão da ordem do controle do próprio governante. Então, que é quem rege a sociedade. Então, vejamos, agora a gente está num outro momento, que as coisas estão mudando. Então, o adulto hoje que está tentando visualizar, aprendendo a visualizar, ele vai ter uma capacidade de estar mais disponível a experimentar com que os seus filhos comecem a imaginar coisas, a vislumbrar, a ver aquilo que, olha, você, eu queria me ver campeão do judô, então vai lá, se imagina, visualiza isso, sente que você é o campeão, vê mesmo, sabe? Entra no espaço, vê de fato, essa criança vai ter mais facilidade de chegar ali, porque o cérebro não distingue, né? Como vocês já sabem aí, os neurocientistas já estão explicando para a gente. Então é interessante a gente pensar que esse mago, como ele está no consciente, ele tá no consciente coletivo, ele vai fazer parte dessa, ainda mais de modo geral, mas assim, na cultura brasileira está de portas abertas para ele, né? Ele consegue transitar com muita facilidade. Então, mesmo que você não tenha mago ativado, você vai aprender com ele, você vai ouvir dele. Então, permita-se, né, e estimule seus filhos, né. Eu trouxe esse filme, eu não costumo muito trazer, não, porque eu queria fazer, eu vou fazer ainda, né, um curso só sobre filmes, peraí, vamos lá. Quebrando a Banca. Quem já viu, depois me comenta aqui o que, que achou. Assim, esse filme é muito interessante. Esse filme, ele é um ilusionista, né, são adolescentes, né, o Kevin Bacon, Kevin Spacey, não sei, é um dos Kevins, esse ator aqui maravilhoso. Ele é um professor e ele está junto com os alunos, eles fazem eles criam um método para justamente quebrar a banca, né? Então eles entram lá, isso também tem influência do fora da lei, obviamente, né? Arquetipicamente, mas eles fazem o ilusionismo. Então, na adolescência, a gente vê, sabe, essas brincadeiras do mago, né, de mágico, né? Desde a criança para o adolescente, né? Tá, tira aí as cartas, não sei o quê. Aí falou, cadê a outra carta? Tu escondeu? Não sei o quê. Então, isso é uma emanação, é o arquétipo querendo passar. Então, a gente tem que ter atenção, porque quando chega na adolescência na pessoa, a pessoa pode começar do nada a querer ficar fazendo ilusionismo com cartas com 60 anos. Pode, porque naquele momento que ela está sentindo assim, o arquétipo está nesse momento adolescente nela agora. E isso também é outra coisa que a gente também tem que desconstruir, essa ideia da idade, né, da faixa etária tem que corresponder à idade emocional. Eita, se fosse assim, né? Eu vejo aqui minhas clientes nossa, a reclamação, clientes, família, amigas, a reclamação, né? Se reclama muito, né? Reclama, né? Clama de novo, né? A questão da maturidade dos homens, né? Isso aí é uma questão geral, né, rapazes? Rapazes, olha só, o ato falho. É do rapaz, né? Do rapaz, né? A dificuldade de tornar-se adulto, né? De virar adulto nesse sentido. Não sei para quem que eu falei do homem, não me lembro. Virar adulto, o que foi que eu falei? Eu não me lembro. Ah, tá, lembrei. Numa reunião que eu falei do adulto. Mas aí voltando, senão eu vou embora. E aí o adulto, ele para os homens, né, tem sido difícil, ou se apresenta assim. Eu não vou falar que são todos os homens, eu não posso nem dizer isso, mas eu vejo pelas mulheres que eu atendo, né? Então, assim, que tem existe esse choro coletivo, sabe? E vejo pelas amigas também, pelo meu entorno, né? Poxa, sabe, os caras não. Eles estão numa idade que parece que eles têm 40, 50 anos, mas 60, né? Mas eles se comportam como se tivessem 20, 30. Eu morro de rir, né? Que eu tenho Deméter, eu tenho a grande mãe, eu tudo acho engraçado. Mas, eu acho bonitinho, porque eu acho que é o tempo deles. Uma hora chega, uma hora ele vai aprender, uma hora vai evoluir.
Mas o que acontece é que até que chega essa hora, né, há muitos desencontros, né? Ou seja, as mulheres se preparam, estão e se evoluem, expandem, e cadê os caras, né? Então, enfim, acaba que as bissexuais vão se relacionar com outras mulheres, as heterossexuais, aquelas que não se identificam com para se relacionar com outras mulheres, elas ou com não binários, né? Elas ficam, né, um pouco assim perdidas, soltas, no sentido de, poxa, queria tanto ter alguém para compartilhar. Mas tem que ter muita atenção. Essa questão da idade, isso foi um parênteses, tá? Aqui eu estou bem à vontade, né? O script dele, o arquétipo do mago, ele me deixa bem à vontade, né? Então eu posso falar, dar esses toques, quando eu acho pertinente. A idade da faixa etária, ela não precisa corresponder à idade emocional de uma pessoa. Então pode ser que você sinta uma água adolescente, sinta uma água agora de querer aprender coisas, ou de querer truques, ou de querer, por exemplo, agora está todo mundo aprendendo marketing digital, né? O marketing digital, ele também recebe influência do mago, né? Então, assim, de querer, como chama? Ah, eu tô aqui, eu quero aprender como é que eu faço resultado com isso, como é que eu transformo, como é que eu pego isso daqui e transformo no não sei o quê. Aí tá aprendendo ainda, tá lá como é que eu sou mais persuasiva, como é que eu uso gatilhos mentais, né? Que é um nome que ficou muito popular no Brasil, né? Que é você conversar com o cérebro, com o límbico da pessoa, com o sistema emocional dela, né? Então você diz coisas para poder atrair a atenção dela, reter a atenção dela para que ela compre de você. E aí, assim, como é que eu faço? Qual é o hackzinho? Qual é o truque, né? Qual é o truque? Como é que eu... As armas da persuasão, que é do Robert Cialdini, mas tem o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é maravilhoso, inclusive, que é super, eu acho, né? Eu gosto. É super interessante de assistir. Eu recomendo que vocês assistam, não, leiam, né, o livro. Dale Carnegie, se eu não me engano. Como fazer amigos e influenciar pessoas, assim, as coisas que ele vai trazendo, né? E isso vai muito desses truques, desse ilusionista, e aí só tem que ter atenção, assim, tá trabalhando para a luz, está aprendendo, ou está trabalhando contra a fonte? Sempre a mesma pergunta, né? Porque é isso. Quando você começa a ver que você tem a capacidade de persuadir, né, de trazer a ilusão de ótica para as pessoas, você fala, não tenho poder. Esse poder vai para onde? Então é por aí. Bom, fator wow em inglês, né? Wow em português. Não, acho que é fator wow em português, que é o wow, né? Aqui é a Disney, né? A Disney tem inocente também, tá? Tem uma linha que fala que é inocente, também que fala que é mago. Eu não tenho como não dizer que é mago, porque a Disney faz o efeito wow na gente que o mago promove. Que é assim, ué, gente, o que aconteceu? Andar sobre as águas? A Disney faz isso, né? Ela assim, você vai à Disney que você ou assiste um espetáculo da Disney, pode ser pelo YouTube, assiste um espetáculo, ou assiste um filme da Disney, você fica assim, que encantado, que incrível, né? Era uma coisa assim e ficou muito maravilhosa. Então existe essa dimensão do antes e do depois muito clara, assim, né? E agora já aconteceram várias questõezinhas aí, né? A gente vê problemas aí de infraestrutura, mas o Disney, ele tinha essa frequência, né? O Disney é um mago. O Disney, como é que pode? Um artista, ele é um criativo e um mago. Como é que um artista pega um rato, que é um bicho áspero, né? Uma coisa assim. Eu tenho fobia, não gosto, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto. Ele pega esse bicho e transforma numa coisa mais fofa, querida, amorosa, agradável. Inclusive, eu tinha o Mickey em casa, tinha a pelúcia, né? O Mickey, eu amava o Mickey, né? Tinha camisa, era uma fã do Mickey. E tem pavor desse bicho de rua. Como é que pode? Isso é a transformação em pessoa. Ele pegou lá, e agora tem uma guitarra alta aqui por trás. Então, assim, ele pegou de um jeito e transformou em outro. Então, é interessante a gente observar como que se temos ativado, né? Como que, ou se isso está na nossa frequência, se a nossa composição arquetípica, né, permite
ou permite, ou convida o mago para entrar, para compor também nessa etapa da vida, é entender assim, como é que eu vou usar isso, né? Eu vou usar isso a meu favor, eu vou usar isso a favor meu, mas em harmonia com o todo, ou eu vou usar isso por poder próprio, eu vou porque você vai aprendendo, e aí como é que você põe em prática? Então é interessante conhecer essas nuances do mago, sabe? Que você vai aprender os atalhos com o mago ativado. Você vai aprender um ser espetacular enquanto todo mundo é mediano. Então, mas como você vai usar isso? Você vai aprender. Porque o mago, ele é o espetacular. Né? Ele entra e ele... Uau, que espetáculo! E sai. Então, ele faz a magia. Ele é o mago. Pois muito bem. Quando ele está em equilíbrio, eu trouxe essa moça aqui com o cuenco, né? Que vai tocando essa musiquinha e vai harmonizando as pessoas. E aí ele começa, né, dentro da jornada, ele vai começar a estudar. Tem até é uma série que é daqui, mas a história é muito calejada, assim, todo mundo tem essa história. Aqui no norte da Espanha tem as migas, né, as bruxas do norte, né, lá da região bem aqui de cima. Eu estou na Catalunha, mas mais lá para cima. E aí tem uma série aqui, eu esqueci o nome da série, é mó barato, que a menina ela é neta de uma bruxa do povoado, né? E ela acha lá a caixa da avó com tarô, com as coisas todas da avó, com as receitas da avó para fazer os feitiços, para limpar isso, para arrumar aquilo, para, né, resolver as coisas. Só que a menina tem responsabilidade zero com aquelas informações. Ela está no início da jornada dela. E ela vem de Barcelona, inclusive, com a mãe. E elas vão para lá para ficar na casa enfim, a avó faleceu para ficar na casa. E aí ela descobre essas coisas. Só que ela chega num lugar em que ela se sente feia, se sente mal vista, se sente não sei o quê. E ela quer, e ela é a neta da bruxa. E aí começa um bruxa, bruxa, bruxa. Ela fala: Ah, tá. Então como é que eu me dou bem com isso? Ela abre a caixa e ela vai descobrindo, vai pro porão, vai descobrindo as coisas. E aí ela começa a abrir o jogo e começa, só que ela não sabe ler. E aí ela começa a inventar a favor dela. Olha aí o problema. Olha, mas isso causa um monte de questão. Só que tem coisa que ela fala que ela não sabia, que ela estava fingindo que estava falando errado, mas ela estava falando certo, porque ela tem. É isso que a série quer demonstrar, né? Deve ter mais temporadas, é que eu parei de ver. Mas a série quer mostrar isso, né? Que ela tem a frequência da maga nela e que e ela começa a pagar o preço pelas coisas erradas que ela fez, né? Que ela foi contra a lei ali, ela não tinha nada que fazer amarração com ninguém, não tinha nada que abrir jogo, porque ela não tinha nada. Ela não, é livre-arbítrio, ela pode fazer? Pode. Faça o que quiser, expôs é tudo da lei. Não é tudo da lei, entre aspas, né? Porque assim, tá, pode fazer. Porque a lei do livre-arbítrio te deixa fazer. Então, faça o que quiseres, mas você vai. Ação e reação. É uma lei. Então, assim, você vai ter uma consequência. E aí ela aí apresenta isso. É divertida a série, tá lá no Netflix, eu não sei o nome. Mas é aqui, Espanha, alguma coisa coloca lá bruxa, não sei o quê. E aí ela aparece isso, da mesma forma que aparece para a dimensão de uma pessoa que está sentindo a frequência do mago, a necessidade de comprar um baralho, de comprar de ter um tarô, de ter um baralho. Eu tinha um professor, acho que eu já falei dele em alguma outra aula aqui, o barato lá da SPM, figuraça, figuraça, o cara, presidente do. Não, 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 não vou ficar falando, né? Mas ele é bem, enfim, adquiriu títulos na vida. E aí ele falava, só que ele é mó cigano. Olha, cigano fortíssimo dele, de frente. E aí ele falando, ele disse, não, é porque eu tenho um tarô. Aí você tem um tarô? Aí ele falou assim, eu tenho um tarô, então eu consigo aqui, ó, eu sento aqui com você, eu abro o tarô aqui, eu vou te dar a resposta do que você quer. Agora, se a gente for para ali, eu abrir o tarô ali, a pergunta for a mesma, pode ser que seja uma outra possibilidade. Eu falei, gente, a frequência do mago na minha frente. E ele falando isso assim com o maior. É porque é isso, né? Uma pessoa holística dentro de um mundo muito materialista, né? Estava ali na figura de professor. Então, eu achando divertidíssimo ver aquilo, né? Como é que ele se sai dessa, né? Como é que ele vai se posicionar e tudo mais. E tem, vai falar o quê? Vai falar que não tem. Tem gente que fala que mente, né? Mas o fato é isso,
Ele falou, a vida inteira eu me exercitei muito, eu ficava lá desde pequena, sempre tive, sempre gostei, não sei o quê. Então você vai começando a exercitar. Porque o tarô é uma espécie de. É uma espécie, não, é um oráculo. Tem vários oráculos. Vários. Você pode pegar pedra no chão e tu jogar e ler pela pedra que estava no chão. Tem vários oráculos. Porque o que está falando, o oráculo, ele é um guia, né? Mas é a tua mediunidade que vai traduzir aquilo ali. Então, como está essa mediunidade, né? É claro que quando você junta elementos e você está ali convocando a tua egrégora para que te ajude, para que você possa colaborar ou você possa entender tal coisa, não vou só colaborar, que eu sou muito militante da luz, né? Mas assim, para que você possa fazer o que você quiser fazer, você vai se apresentar, né? Vai abrir, né? Lembrei de várias histórias, eu poderia ficar horas aqui só nesse slide, mas eu vou em frente. E aí tem um processo de passagens, né? As passagens mesmo passagens de estado, né? Pô, tem essa foto que eu achei aqui, eu achei engraçado, porque agora tá engraçado, interessante, não achei engraçado. Porque agora tá muito na moda, né? Bota aqui, tá muito na moda esses retiros, aqui na Europa tem muito esses retiros de healing, né? De cura, e aí tem uma música boa. Eu acho mó barato, assim, eu não estou falando mal, não. Eu, inclusive, recomendo que as pessoas acessem esse tipo de produto, né, de serviço, acho que é importante, né? Até para você poder se conectar, conhecer outras pessoas, sabe? Soltar coisas, sabe? Deixar malas para trás, transmutação mesmo, né? Aí tem ritual, tem cacau, tem várias coisas. E aí faz parte da jornada do mago buscar esses lugares, né? Buscar essas coisas, né? Então, antigamente, era o pessoal do movimento hippie, era uma coisa muito contra a corrente, né? Muito contra a lei humana, né? Dos humanos, né? Aí vai lá, né? Vai lá pro Burning Man, isso é uma coisa super. Mas hoje a gente tem hoje que eu quero dizer, né? Com assim, a entrada da nova era, a gente começando, né, a pensar aqui na era de Aquário, na era da luz, na expansão, frequência Schumann, né? Pós-pandemia também, né, isso se acelera, né? A pandemia ajuda nesse sentido que a gente tem que olhar para dentro. Aí começou a ver um monte de coisa feia, né? Foi complicado, muito complicado, né? Quem não morreu teve que passar por outros tipos de morte, né, de alguma maneira, né? Que teve que lidar com questões, né? Teve que olhar para dentro, né? E foi para muita gente foi ótimo, foi maravilhoso, foi a hora assim, era tudo que eu precisava. Eu sei que tem gente que não gosta de assumir isso, né? E tem gente que, para muita gente, não, foi muito difícil, porque teve que olhar, até porque é isso, a casa olha para dentro é o feminino. E cadê o feminino que foi totalmente massacrado aí por essa sociedade patriarcal? E aí? Então, aí agora a gente está mais disposta a ouvir, mais aberta. Então, todo esse movimento, né, regido pelo mago, né, também, então ele ajuda a gente até a receber, sabe? Às vezes uma pessoa está falando uma coisa que é boa pra gente, assim, olha, né, às vezes eu faço leitura, né, também de eu não falo assim, eu sou astróloga e tudo mais, porque eu não vivo fazendo só isso, né? Então, se eu faço só isso, não, porque isso também já é, só isso é muito. Mas eu tenho outras atividades, né? Outras tarefas, outras mentorias. Mas eu gosto sempre, né? Meu produto de abertura é a sessão de proposta. E eu gosto sempre de abrir mesmo o mapa da pessoa. Eu gosto, faço questão de sempre, às vezes a mentoria é de outra coisa, eu falo, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa. Porque ele tem muita informação para a gente, né? Então é bacana quando a gente entra nessa linha no estudo, quando a gente vai estudar, mas vamos levar a sério o estudo, sem não é só brincadeira aqui de vamos ver assim, brincadeira do copo. Peraí, nossa, aqui é uma conversa séria. Você estudar com profundidade, porque você começa a ver, fala assim, pô, realmente, cara, aquilo fazia sentido, realmente é isso. Puxa vida, se eu estudar um pouquinho mais, será que então eu vou conseguir superar essa crença que eu acreditava que eu não ia conseguir tal coisa porque eu sempre escutei isso. Aí tu olha no mapa, olha, mas se tu fizer isso assim, 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 tananã, poxa, será então que se eu tratar isso através daquilo que o mapa está me contando, será que dá resultado? Não sei, deixa eu pesquisar, deixa eu investigar em mim, deixa eu ver. Então isso vai abrindo. Olha quanta expansão. Só em questionar isso, né? Então, deste momento, deste lugar, né? O mago, ele de fato, ele te reseta, ele te transforma no sentido de
de ressurreição, né, de morre e renasce. Né? Você se transforma em outra versão sua. Ele tem essa capacidade, essa habilidade. Então, é bacana quando você chega nesse ponto, fala assim, cara, bacana, vivi retiros, vivi isso, vivi aquilo, ou, sabe, já fiz várias. Né, toda semana eu vou lá, vou num centro, vou no não sei o quê, ou vou numa igreja e tal, faço as coisas, não sei o que, não, não, não. E, em paralelo a isso, eu venho estudando em casa comigo, faço minhas meditações, respiração, o que for, né? Porque tem muita ferramenta. Mas ele vai trabalhando, né? Ele em equilíbrio, ele vai trabalhando porque ele lembra que ele se torna mestre. Ah, você não vai lembrar, porque você não falar, obviamente. Ele está dentro da motivação da maestria, né? Assim como o herói, como fora da lei. Então ele quer se tornar um mestre. Então ele em equilíbrio, ele é um estudioso, ela é uma estudiosa. Então vai fazer, vai. Ah, mas eu não gosto muito de ler livro, não tem problema. Vai ouvir um podcast, vai experimentar. Porque às vezes a pessoa, não gosta, mas para astrologia ela já leu uns 20, né? Para ler um livro de administração passou a vida inteira, né? Arrastou, mas para ler astrologia tem um tesão danado. Por quê? Porque, claro, porque está estudando aquilo que gosta, que quer, que realmente sabe. Né? Fez aí a faculdade de contabilidade nas coxas, né? Mas a astrologia se tornou astróloga em 3 meses. Então, assim, como é que pode? Aptidão, né? Então, assim, o mago, ele vai te mostrar aquilo que você tem prazer, tesão, vontade de estudar mais, quero saber mais, deixa eu ouvir mais isso daqui, deixa eu entender mais aquilo ali. Ele faz isso com a gente, né? Então, ele em equilíbrio, ele está sempre te propondo estudar mais alguma coisa, ler, saber mais alguma coisa, deixa eu investigar isso daqui. Às vezes a investigação, é isso que é bacana, né? Porque mais uma vez desconstruindo esse parâmetro de governante com todo o carinho que eu tenho pelo governante, respeito, vocês já verão na minha aula de governante como eu trato. Mas, assim, é desconstruir esse parâmetro do que só o que a ciência tradicional prevê, só a lei de Newton que funciona. Não, calma aí, tem outras leis também, né, que a gente tem que dar uma olhada. E aí ele faz isso, assim, ele fala, pô, eu posso aprender, por exemplo, sobre mim participando de rituais de ayahuasca. Exemplo, tá? Participando vou lá e vou só nos rituais, faço os rituais e vou escrevendo, vou canalizando depois. Tá? Quero curar tal coisa, então vou curar com homeopatia tal e vou vivenciando no meu corpo. Eu quero ser mais. Não, não, não. Eu vou. Então, ele pode fazer os movimentos dele em equilíbrio, de estudos, de aprofundamentos, podem ser a partir da experiência, vivendo a experiência. Não precisa ser só sentado numa biblioteca lendo, sabe? Mas é claro que ele vai passar pela leitura. Não tem jeito. Por quê? Porque ele vai em profundidade para se tornar um mestre. Então, ele vai passar por leituras, pelo menos por. Peraí, eu descobri tudo isso. Mas, assim, esse cara também descobriu lá atrás. Deixa eu dar uma olhada nisso daqui, pelo menos, só para poder dar uma passada. Não vai passar, não é uma pessoa que... Não é que... É diferente um pouco do herói, né? Porque o herói, ele é bem direto ao ponto. Ele não tem muita paciência. Não dá um livro para o herói, não, que você vai irritá-lo um pouco, assim, né? De modo geral, o herói quer... Me passa aí o resumo, meio geminiano, assim, né? Me passa aí o resumo, meio geminiano é ótimo, né? Não é por isso, né? Mas é porque ele tem pressa, né? Ele tem pressa de executar. Ele está mais para Áries nesse sentido. Como ele quer executar logo, então ele me dá logo o resumo, me dá os bullets, me dá a boa e deixa eu colocar em prática. E aí depois a gente vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, melhorando. Então essa é a frequência do herói. Enquanto que o sábio, aqui o mago e o sábio são muito próximos, né? A diferença é que o sábio ele vai pelo caminho da ciência clássica, enquanto que o mago não. O mago ele olha e fala assim, peraí, é possível a gente considerar também essas ciências que foram negligenciadas pela academia. Ele vai se perguntar assim, espera aí, mas quem é que uma vez eu li isso na época eu UFRJ. Eu li um jornal, né, questionador muito interessante, né, claro, do Departamento de Antropologia, e ele questionava assim, mas quem é que aprova as pesquisas que vão ser, quem é que aprova os projetos de pesquisa, as linhas de pesquisa que vão poder que vão ser financiadas, né, para que sejam desenvolvidas. Alguém fez essa curadoria.
Então, e essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, esse corpo de pessoas, quais são os interesses que estão por trás? Por que que eles vão estudar isso e não vão estudar aquilo? Então, nessa direção, o que o arquétipo do mago faz é dizer assim, eu não posso ser refém das escolhas de um corpo acadêmico que tem seus interesses políticos lá, que tem um porquê estudar isso, não estudar aquilo. O meu porquê é mais importante do que o porquê desse corpo. Então, eu vou estudar coisas que vou para a experiência, vou experimentar no meu corpo, vou ler os livros que foram que receberam menos financiamento, vou ler pesquisas secundárias, vou ler. Então ele vai investigando, assim, tem um autor que é muito bom, o cara fez uma pesquisa maravilhosa sobre isso, mas não teve resultado nenhum no sentido de financiamento, né? Não teve apoio. Aí ele foi para, então tá, mas ele é tão bom que ele vai fazer outra coisa. Aí ele recebeu apoio, aí ele vai lá e financia a pesquisa que ele acredita. Aí o mago vai lá, mas essa pesquisa aqui é que me interessa, não é essa aí que se tornou famoso, é essa daqui. Então ele tem esse olhar, né? Ele está interessado em desvendar os porquês dele, né? E não parecer bem para os demais, né? Então, ele tem um compromisso com ele muito profundo, muito grande, né? Então, se ele tiver que estudar, como o sábio fica, né, 20 anos no escritório, ele vai ficar, mas ele está ali muito aberto, né? O mago é sistema aberto total, assim, está muito aberto. Então, assim, se ele tiver que... Ele não vai ficar ali cumprindo, porque tem que fazer 10 vezes o mesmo protocolo. Ele vai falar, peraí, deixa eu fazer tal coisa aqui. Aí sai, faz uma coisa completamente nada a ver, quebra padrão, né? O mago ele tem uma característica muito interessante, que é até um gatilho mental que os marqueteiros usam muito, né? Que é a quebra de padrão, né? Ele quebra padrão, né? Mas, ué, mas o que que houve, né? Sabe, tipo, o Einstein tem que também é do criativo, o criativo também quebra padrão, né? Essa foto clássica do Einstein com a língua de fora é uma quebra de padrão do mago, né? Sabe? Que faz essa coisa, dá uns sustos, né? E esses sustos, eles são... Tem um porquê, né? Engraçado, eu falei muito de Carlos Castaneda na aula do herói, né? Porque o Viagem a Itzlan fala sobre como tornar-se um guerreiro. Mas todo o trabalho, a obra do Carlos Castaneda, ela é toda maga. Toda maga. E o que o Dom Juan faz muitas das vezes é assustar mesmo, né? Aquele espírito muito duro, né? Aquela pessoa muito, aquela personalidade dura do Castaneda, né? Então, para dar um susto, para flexibilizar. E o mago ele faz isso com as pessoas, sabe? Experimenta, se você tem mago ativo, experimenta fazer isso para você ver como é que é considerável, sabe? As pessoas realmente, sabe? Te escuta, presta atenção. Então, quebra de padrão é muito interessante. Então, um mago em equilíbrio, ele está comprometido com ele sabe que ele é um mestre, que ele vai evoluir cada vez mais. Quando ele acha que ele já sabe tudo, que ele vai ver que ele não sabe nada, que está só começando, mas ainda assim ele é comprometido, ele não se desola, né? Que sentou e, sou um desolado, porque não, ele fala, tá, tudo bem. Por quê? Porque pô, o mago, sabe o mente aberta do grupo? Então, o Fora da Lei é muito mente aberta, né? Mas o mago é muito mais. Ele conseguiu, assim, do que eu sábio, do que... Ele é o mente aberta da galera. Porque ele entende que ele, assim, é infinito. Se nem os caras que estudaram lá a matemática mais aprofundada, a física mais aprofundada, conseguiram mapear. Imagina, a gente está aqui num papo, numa conversa de botequim, então acho que a gente vai mapear o quê? Então, assim, tudo é possível. Então, assim, consegue fazer tal coisa? Consegue. Tem que acumular energia, tem que fazer não sei o que lá, e vai conseguir chegar. Então, assim, como é que você vai prever que você sabe tudo e você vai ficar chateado que você não sabe nada? Se de fato a gente não tem na inteligência humana quem saiba tudo, e a gente está aqui como humano, então ele começa a baixar a bola. Um mago em equilíbrio. Ele abaixa a bola. Às vezes a pessoa tem isso acontece muito comigo, até na minha história pessoal, eu tenho muito isso, né? Antigamente eu fazia, eu escuto, né? Eu escuto, eu sou médio, e antigamente eu fazia umas coisas que eram muito, eram até engraçadas, né? Mas eu não faço mais hoje não, mas hoje em dia faço, mas menos. Mas é assim, eu acordo, eu converso muito com o Exu, né? Eu amo Exu, né? Exu.
é tudo para mim. Aí eu acordo assim, poxa, Chu, tô com uma questão, eu queria tanto saber tal coisa. Aí acontece direto comigo, gente. Aí, mas agora eu já não faço mais, eu já abaixo a minha cabeça. Mas jovem mística. Aí eu falei, pô, eu queria tanto saber tal coisa. Aí perguntei lá. Caladinho, estava caladinho e continuou. Passa o dia. Aí na metade do dia me liga uma cliente para perguntar, isso já tem tempo, essa história, é que essa história para mim foi muito engraçada. Aí me liga uma cliente para falar não sei o quê. Aí vem, ele começa a falar do namorado dela, do noivo, né, na época. Várias coisas que tem que fazer isso, tem que fazer isso aqui. Eu falei assim, aí eu fui, passei, ó, tá falando isso, não sei o que, não, não, não. Aí ela, eu falei, então tá, eu vou desligar. Aí eu, foi muito bem, né? Muito engraçado, né? Eu perguntei um negócio para mim, até agora ninguém falou nada, né? Agora, para a cliente, falou do namorado, do noivo, não é nem ela. Imagina, hoje em dia eu já não faço mais isso. Mas eu achei, mas eu lembro que eu fiquei assim, desapontada. O que é isso? É meu ego, né? Querendo que, querendo usar o poder. Se eu tenho o poder de escutar, tu vai me dizer aquilo que eu quero. Não, não vai. Não. Eu também estou na jornada. Então, humble, a gente tem que ser muito humilde, né? Quanto mais poder, mais humildade, quanto mais mediunidade, mais responsabilidade. Então, não é por aí. Então, é isso. O fato, né, o dado do sistema é que a gente não, por mais que a gente escute, que a gente tenha desenvolvido a mediunidade, que a gente tenha as ferramentas, né, muitas ferramentas, a gente tenha conhecimento para manipulá-las, né, para abrir, para saber, para a gente não pode contra não nem falar de contra a lei, mas assim ir a favor do nosso ego, do nosso desejo pessoal, né, que eu quero saber o que é tal coisa. Tem coisa na vida até hoje. Eu falo, cara, não sei o que é essa pessoa na minha vida. Não sei o que é isso. Não tá. Eu vou fazer o quê? Mas tem que passar, gente. Tem que passar. Então, é muito interessante a gente a gente entrar em equilíbrio, a gente entrar nesse nível de humildade, né? Quanto mais se sabe, menos a gente sabe que não sabe nada. Já começa daí, já não sabe nada. Tem que deixar de resistir para poder a informação chegar. Então, o mago ele traz uns convites divertidos, no final das contas, para a gente. Tem umas peças pregadas do arquétipo do mago. Porque em equilíbrio é você se permitir, se render mesmo ao todo, render e, enfim, fazer leituras rápidas das situações, assim, dá para ir, não dá para ir, olha para o tempo. O Dom Juan faz muito isso, né? Na obra, né? Toda a obra do Castaneda você consegue ver isso. O Dom Juan fala, olha para o tempo, fala, e aí? Aí pergunta para a árvore, pergunta para o vento, pergunta para os elementos da natureza. Então, isso é muito comum entre nós, assim, né? Eu tenho mago atividade, claro, não estaria nem falando de arquétipo se não tivesse. Mas é isso, a gente pergunta mesmo, né? Pergunta para a espiritualidade, deixa eu perguntar isso aqui. E às vezes a resposta é silêncio. Eu nem me lembro da pergunta que eu tinha feito, né? Nesse dia, né? Mas eu me lembro da resposta que ele deu para o rapaz, para ela, para o rapaz, eu me lembro. Provavelmente aquilo era mais importante de se saber do que efetivamente a pergunta que eu tinha feito. Então, é interessante a gente, em equilíbrio, a gente aprender a confiar. Porque se a gente não confia, a gente entra em desequilíbrio. E vamos olhar para esse desequilíbrio. Aí é para refletir mesmo, que aqui, lembra lá do, se você assistiu Fora da Lei, você vai lembrar que eu não aprofundei no Fora da Lei em desequilíbrio, porque é muito pesado. E eu falo, pô, vou entrar nesse peso todo, vou entrar com as meninas, né? Com vocês nesse peso todo. Aí depois, sabe, para sair é chato, fica isso na cabeça. Eu vou passar as premissas e aí você vai ver ao longo da vida. Agora, no caso daqui, eu vou mostrar alguns exemplos, tá? De quem passou. A gente tem que ter muita atenção, porque quando você tem essa oportunidade, essa possibilidade, essa capacidade de você conseguir tanto para um lado quanto para o outro, você conseguir ser uma pessoa mediúnica, conseguir
fluir pelos mundos, conseguir fluir pelos, né, você conseguir falar com os mundos mais sutis, né, conseguir também ouvir os mundos mais densos, né, conseguir transitar e ver as situações, fazer as leituras, às vezes faz leitura da áurea da pessoa ali, fala, nossa, essa áurea é isso, nossa, vai acontecer tal situação. Quando você faz isso, como eu estava falando lá no equilíbrio, isso é poder. Você ganhou isso aí, você ganhou, provavelmente você deve ter responsabilidade sobre isso. Por que você ganhou isso? Por que você vem com isso, né? Você acumulou poder. Se você não quer saber nada de humanidade, não quero saber, não, vai realmente evoluir para outra, com esse poder que você tem, vai para outro lugar, vai evoluir para outra dimensão, para outra história. Mas se você está aqui, é porque você escolheu de alguma forma, ou você foi determinado para você, vivenciar isso daqui e colaborar, né, com a humanidade. Eu acho que eu falei, não sei se eu falei isso no outro, deixa eu vir aqui, segura aí, Dá. Eu acho que eu falei isso na aula de introdução, mas eu posso repetir. O que acontece? Quando você está aqui e, e começam a chegar porque eles vão chegar, né? Começam a chegar as sombras, começam a chegar os ataques, começam a chegar os desequilíbrios, e aí você tem escolhas de como você vai conduzir com isso, né? A gente sempre tem escolhas. Falar que não tive escolha. Uma coisa que a gente tem sempre é escolha. E aí, como é que você conduz com isso? Às vezes, pode acontecer de você falar assim, eu realmente sucumbi a essas sombras, eu sucumbi a esse desejo, eu sucumbi. Aí foi lá pro lado negro da força, né? Que aqui está o Dart, eu já vou falar um pouquinho disso, né? Foi lá para esse lado. Só que você tem missão aqui. Eu não sei se eu já falei, eu posso repetir. Tem um filme, o Nosso Lar 2, né, que eu vi por um acaso semana que passou, na semana passada, lá no YouTube. Por um acaso estava ali, eu falei, opa, vou ver. E aí aparece o personagem, né? Eu acho que eu contei isso na outra aula de introdução. Eu posso repetir, não tem problema. Aparece o personagem esqueci o nome dele. Ele tinha uma missão para cumprir aqui, e ele simplesmente não, em algum momento, as sombras, o desejo, né? O desejo de ambição, começa a aparecer as sombras, e aí como é que você responde? Ele sucumbe às sombras, no sentido de ele vai com elas. Aí ele vai para outro lado, aí acaba que ele, né, faz a passagem e fica preso numa dimensão densa. E aí ele começa a trabalhar contra a lei. E ele sabe, eu acho que eu já falei isso na aula de introdução, e ele sabe que ele está contra a lei. Ele tem consciência, só que ele não consegue. Tem uma cena que ele fala, né? Eu não consigo perdoar, eu não consigo sair disso. Então, atenção aos magos, porque, gente, para fazer a volta, é um trabalho danado. Não tem essa de tipo, tá tudo resolvido. Não, tem que pagar o vaso chinês, como diz o professor Hélio Couto. Depois você vai ter que pagar o débito que você criou. Então, atenção com isso, gente. É claro que todo mundo tem manipulação, todo mundo tem Plutão, todo mundo tem manipulação. Tem o lado manipulador, o lado manipuladora. Se você tem mago, você tem mais ainda. Claro. Por quê? Porque você tem a capacidade de transmutar. Então, obviamente, que você pode manipular com isso, pode persuadir com isso. Agora, como que você vai usar isso? Então, é muita autoconsciência aqui. Ele exige muito, exige muito. E se você não tiver com a sua autorresponsabilidade, sua autoconfiança, autoestima, tá tudo bem comigo, eu não preciso fazer isso, eu não preciso forjar um desespero, eu não preciso criar uma intriga para poder obter um benefício, eu não preciso, eu estou bem, eu me amo, tá tudo bem, eu sou nutrida, eu sou amada, sabe? O todo me ama, eu sou próspera, abundante, eu recebo, eu tenho as portas abertas para receber, para dar e receber. Não é uma coisa que não é maquiavélica, né? De fingir que não está dando para poder se dar bem, para poder... Não, é de um lugar que ele vibra na fonte mesmo, na pureza da fonte. E se você não tiver com essa autoestima em dia, né, aí ela conversa com a amante que ele ajuda.
Quando tiver com essa autoestima em dia, com esse, não, peraí, mas tá tudo bem, conversa com o inocente, tá tudo bem, em essência tá tudo bem, sabe? Se eu tenho essas informações, eu vou usá-las a meu favor, dentro do fluxo, não usá-las a favor de um ego para alimentar uma baixa autoestima. Porque é isso, tem que perguntar quem é que tá tal ação, tá? Tal ação que você acha que é um desequilíbrio do teu mago. Tal ação, opa, um desequilíbrio teu, né? Coitado, mago. É um desequilíbrio teu. Estou em desequilíbrio aqui, deu ruim aqui. Esse deu ruim, qual é a raiz desse deu ruim? Qual é a fonte dele? Por que que o deu ruim é feito? Sempre. 100% das vezes, o deu ruim aqui, tá dando um problema, é efeito de algo. Então, vamos olhar para a causa. E você, como maga, como mago, você consegue olhar para a causa. Volta, vamos ver lá o que está por trás. Aí a gente abre e vê. Às vezes precisa de ajuda, precisa de mentoria, precisa de psicóloga, precisa de terapeuta, às vezes precisa mesmo. Precisa de alguém para conversar e abrir junto. Às vezes precisa de um sacerdote, uma sacerdotisa, precisa que o orixá venha para mostrar. Precisa, às vezes precisa mesmo. Eu recomendo sempre, é melhor fazer logo, porque ajuda, né? A pessoa não fica achando que está doida. Então, assim, vai lá na causa. Vai lá na causa. Porque tudo é feito. O problema dado em cima da mesa, já está na consciência, ó, já está aqui, a situação é essa, isso já é feito. Qual é a causa? E geralmente essa causa, quando você está ali oscilando contra a luz, essa causa geralmente está relacionada à baixa autoestima, à rejeição. A rejeição foi ótima. A rejeição, a frequência do todo, a resistência. Eu controlo, eu aqui no meu mundo, eu controlo, você vê que eu fui lá, eu me empenhei, não sei o que, eu consegui tanto de resultado, então sou eu mesmo, se eu não fizer, ninguém vai trazer, e não. Realmente, parabéns para você, para sua empresa e tudo mais. Só que você, se não estiver em harmonia com outros seres, o mundo é relacional. Sem desarmonia, você vai criar, apesar de você ter essa capacidade linda que o todo te deu, de ir lá de lutar, é um exemplo, tá, gente? De ir lá de lutar, de fazer de acontecer, de colocar a cara e trazer o resultado, não sei o que, e vencer. Se você não estiver no relacional, você estiver bem, você pode receber um ataque pelas costas. E aí? Você pode receber um. Por quê? Porque você está acreditando em você não está trazendo, porque assim, quem te traz é o todo, e quem dá tudo é o todo, e quem tira também. Então a gente tem que ter essa consciência. Porque achar que você consegue. Eu vi tanto isso, é porque eu não gosto, não vou fazer. Não conta comigo para isso. Enfim, expor uma pessoa. Algumas pessoas, foram várias, eu imagino, né? A história da minha vida é ver o pessoal se dando bem e se dando mal com essa história de ter poder. Porque as pessoas, cedo ou tarde, elas sucumbem. E aí tu tem que ter consciência de quando tu tá sucumbindo. Assim, caramba, sucumbi aqui, né? E vou pagar o preço. Beleza, manda aí. Sucumbir, o que eu quero dizer com isso, né? É você... Cara, manipulei esse grupo de pessoas, eu manipulei essa pessoa, manipulei essa informação a meu favor. Não necessariamente você vai fazer isso no teu trabalho, ou você pode fazer isso no relacionamento. Você pode fazer isso com a tua mãe ou com o teu pai, ou com o irmão, com uma irmã, ou, sabe, com uma vizinha, ou com, não sei o que, eu sei que a fulana, então, a fulana, não sei o que, eu não quero que ela fale tal coisa, então eu vou fingir tal coisa, eu vou mentir, ou eu vou não sei o quê, para que eu não viva essa situação aqui. Não, isso é uma manipulação. E aí tem graus, né? Tem coisas que são coisas de conversa de brincadeiras, conversas de crianças, autoproteção, porque também não é isso, né? Se expor a tudo, também tem que se autoproteger. Tem coisas que não, tem coisas que você está realmente fazendo uma intervenção pelo teu ego. Não é uma intervenção, às vezes a gente chama muito de vira e mexe acontece, né? Chegar para mim, alguma coisa está acontecendo de uma situação muito grave e aí haver, né, intervenção divina, né? Lembrei de outra história, né?
A menina, eu falei assim, caramba, essa menina. Aí eu até pedi mesmo, né? Eu conversei com a Fonte, né? Fiz uma oração, né? Falei, cara, a senhora tá muito mal. Tem que ter uma intervenção ali, porque ela é capaz mesmo de acabar com a vida dela. E aí foi intervenção concedida, né? Aí eu escutei. Aí ela, quando ela voltou, quando eu a encontrei de novo, a gente morava na montanha, né? Quando eu a encontrei de novo, já estava. Ela veio, me abraçou, agradeceu. Eu falei, como é que ela sabe? Eu tinha pedido para ela. E aí, mas não é que a Priscila pediu, não, peraí, quem pediu foi a Priscila em amor, né? Não foi a Priscila querendo manipular para depois ela achar que. Não, porque eu nem falei para ela. Mas aí aquelas pessoas que falam, eu pedi por você, eu não sei o quê. Você quer dizer o que é isso? Tá jogando na minha cara. Então, assim, é interessante a gente ter muita atenção. Aqui é a hora da reflexão mesmo. Mago é sentar para refletir, porque ele é poder na sua vida. Como você conduz esse poder? Inclusive, acho que esse é o final, inclusive, da fala, né? Lá é contra a fonte ou a favor da fonte, ou pela fonte, né? A fala do e-book, né? Eu termino o e-book assim. Porque existe uma militância, né? Não estou aqui fazendo essas aulas, não são à toa, né? E vai haver o tempo certo também delas serem difundidas, né? Distribuídas em escala. Mas o fato é que o que está por trás, né? O que está por trás das coisas? O que está por trás disso? O que está por trás daquilo, né? Aqui tem uma proposta de militância mesmo, né? De trazer essas reflexões, né? Eu não falo de arquétipo aqui para você arrumar namorado, né? É aprender a lidar com a frequência tal como ela é. E a partir disso, a tua vida se expandindo, a tua vida vai expandir. Então é interessante refletir o mago do desequilíbrio, porque no desequilíbrio ele pode usar a favor dele. E aí ele cria, que a gente vê muito nas religiões, né? Tem que falar, cria o famoso, cria o rebanho e cria aquelas pessoas amarradas, né? E aí tem lá a figura central, a figura principal, que manda, né? Então, inclusive, muitas pessoas, o que mais se vê aí, né? Aí, as redes sociais e tal, é o pessoal reclamando de sacerdote, sacerdotisa, que amedrontava, que ameaçava, que não sei o quê, que dizia que sempre inventava uma história nova, e a pessoa tinha que estar sempre ali, sabe? Naquela posição de pai, mãe, não sei o quê, é, amedrontadas, né? E aí tem toda uma questão. Mas é isso, tem que cuidar muito, porque depois também a pessoa pode se tornar uma pessoa de poder, vai fazer o mesmo que fizeram lá atrás com você, ou vai fazer diferente. Então também é um questionamento, né? Porque a gente tende a repetir o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, né? E aí tem que ter muita autoconsciência. Então, o mago, ele é um arquétipo muito poderoso, ele pede muita atenção, assim, sabe? Tem um termo, né, que é o orar e vigiar, né? Que os evangélicos usam. Eu aprendi com os evangélicos, né? Orar e vigiar, assim, é isso. Mago é isso, ora e vigia. Porque quanto mais poder, mais responsabilidade. Ora e vigia. E aí sempre se pergunta, contra a fonte ou só meu ego aqui? Aqui é ego puro, contra a fonte ou só ego, não. É contra a fonte a favor da fonte. Aqui é meu ego está se fazendo valer frente ao que está sendo apresentado. Porque, não, eu quero tomar uma taça de cava. Eu quero. Cara, mas eu estou de resguardo, não vou tomar taça de cava. Você é doido? Eu quero. Não poderia ser, eu poderia tomar taça de cava. Eu não estou de resguardo, mas dando um exemplo, tá? Assim, cava é uma bebida daqui, né, típica daqui, que é uma espécie de espumante, mas é muito forte na região da Catalunha. E aí, assim, não vou tomar a taça de cava, porque a cava tem álcool. Eu quero dar minha aula aqui em paz, tranquilo, não quero dar aula alta. Então, não vou tomar. Não, mas o meu ego quer, porque quer tomar, porque é mais bonito, porque não sei o quê, porque fica chique eu mostrar a taça de cava. Você é doida? Então, assim, sabe, eu tenho aula para dar, vou tomar a taça de cava. É a aula. Então, esse lugar, né? Mas aí o ego fala, eu quero. Aí toma a taça de cava, aí vai dar aula,
Aí acabou, minha filha. A origem já não funciona como tem que funcionar. A espiritualidade já fala, quem mandou tu tomar isso daí? Não era para tu tomar nada disso? E não sei o quê, também não vou ajudar com nada. Deixa você aí para você aprender que você tem que ter disciplina com a aula, tá? Tô dando um exemplo, tá, gente? Para vocês verem. Às vezes a gente quer colocar o nosso ego na frente para a vaidade. E aí a gente arrebenta, o mago desequilibra todinho. Então a gente tem que ter muito cuidado com a vaidade. A vaidade. E aí onde é que cura, Pri? Eu falei, estou falando há 10 minutos disso, né? Eu falei lá no início. A gente cura trabalhando a autoestima. Vai na fonte. A autoestima. Tá faltando amor. Que quando você se ama, tá tudo bem. Não precisa nem ligar a câmera. Não precisa nada, não precisa nada. Tá tudo bem, tô bem, tá tudo bem. Tô feliz com respirar, agradecida de respirar. E aí, isso é autoestima trabalhada, mas é trabalho, trabalho é exercício, é igual a academia. Tem que fazer todo dia, se não fizer, vira conversa fiada. Tem que fazer. Às vezes a pessoa vai na academia todo dia e não trabalha a autoestima dela todo dia. Não fala para ela que ela se ama, lá Luiz e Rei. Vai lá no amante, quem quiser trabalhar a autoestima tem que ir no amante. Vai lá, Luiz e Rei, lá. Eu me amo, eu me amo, me amo. Porque quando você está tranquila com você, você vai ter mais facilidade de dizer não à sombra de ambição, à sombra de vaidade, à sombra, não, tá tudo bem, cara, não precisa, tudo bem. Não, porque tinha que. Não sei. Se eu fizer isso, qual é a payoff aqui? Perdas e ganhos. Então, muita atenção para isso, tá? Porque isso pode virar e ficar muito feio. Vamos lá. Lado Negro da Força, né? Todo mundo conhece. Olha, eu vou ser muito honesta. Acho que eu assisti um Star Wars, mas eu sei que é incrível. Eu não vou dar, mas eu tenho alguns spoilers, né? Mas eu não vou dar. Vocês devem ter visto muito mais do que eu. Mas é isso, existe esse lado negro da força. E o lado negro da força, né? Aí o negro, lembra lá da aula, quem não viu a aula de introdução, eu recomendo, tá? Ele tem propósito, né? Ele tem propósito. Você vai olhar e falar, caramba. No final, eu conheço a história, mesmo não tendo visto os filmes, eu conheço a história. Tem um propósito aquilo ali, tem um porquê. Então, inclusive, vem pensar comigo. Se não existe filtro, se o bom, se sabe, fazer barbaridades, é normal, tá tudo bem, tudo é bom, barbaridades é bom, você não tem filtro de para onde seguir. Então, o mal também tem um propósito. Assim, não, peraí, eu vou até aqui, cara. Aqui para frente, se eu passar daí, eu vou ter um problema. Então, ele traz esse lugar também. Ele também não, existe esse propósito. Por que a gente está aqui? Porque a gente sai lá de outros lugares, muitas vezes, mais evoluídos, volta aqui. Por que a gente sai daqui, né, aprende umas coisinhas e volta de novo? Por quê? Ou vem de lugares mais densos para poder. Vamos ver se consegue melhorar um pouquinho, põe ele aqui na 3D para ver se ele, aqui nesse planeta, vamos ver se vai pagar um monte de karma aí tu vê a pessoa com um monte de problema, aí a pessoa fica com pena, fala, mas assim, a gente tem pena porque a gente tem amor no coração, né? Mas a gente não pode interferir muitas das vezes. A gente pode contribuir, pode, né? Como é que eu posso contribuir aqui para você passar a tua jornada com dignidade? Mas eu não posso pegar o fardo daquela pessoa e colocar nas minhas costas para lá. Não posso, porque é o karma dela. E aí o mago se embanana nisso também. O jovem aprendiz está começando. O mago não, o mago não se embanana em nada. O mago é o mago. A pessoa que está com o arquétipo do mago, que está aprendendo a lidar com ele, se embanana nisso, entendeu? Vira muito caridosa, sabe? Fica lá, se envolve, se mete com gente. Olha, eu nunca vi tanta gente maga que se mete com gente que trabalha realmente para aqueles que não reconhecem a fonte. Assim, como é que dorme junto esses dois? Como é que dorme junto, cara? E dorme, né? Então assim, quantas vezes já dormiu com pessoas que não são pessoas. É só você passar pela sua própria vida. Que não são pessoas bacanas, não são pessoas. Né? Então,
Existe, existe. O lado negro da força, eu peguei esse exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo também de uma pessoa que era uma pessoa médium, é uma pessoa que veio para trabalhar, igual a história lá do nosso lar, né, que eu contei do rapaz, né? Veio para trabalhar, né? Tinha muito poder acumulado, poder e energia, né? E aí ela sucumbe. Olha aí, vê se vocês conhecem esse mocinho, esse rostinho, né? É acusado de. Olha, ele foi aqui, ó. Olha como é que ele está aqui, ó. Médico, curandeiro, empresário, fazendeiro. Quem está ouvindo no Spotify, eu estou falando de João de Deus. Ele é tido como um criminoso. Aqui é acoso sexual, porque eu tô na Espanha, né? Apareceu aqui. Ele é aqui na mídia internacional, meu país aparecendo. Aqui, ele é autoproclamado um médico curandeiro, empresário fazendeiro e criminoso sexual. Criminoso sexual condenado pelo estupro em série de centenas. Centenas. Bom, uma já seria o suficiente. Centenas de mulheres. Tá? E ele foi um destaque internacional, porque ele foi a Oprah, né, participou das cerimônias por ele, né, promovidas por ele, foi no programa da Oprah, quer dizer, ele chegou na máxima lá, né, que a Oprah é uma referência de poder, chegou na máxima, e aí, eu não sei quando que isso começou, quando que foi que virou, né, mas é a gente ter muita atenção com esses curandeiros, né, curandeiras, ter muita atenção, porque, assim, essa pessoa trabalha para a fonte ou trabalha contra a fonte? O lado negro da força tem poder, igual o lado branco da força. O lado branco da força sempre tem mais poder. Sim, porque ele trabalha com a fonte. A fonte é o todo. Inclusive é responsável pela antimatéria que ela mesma criou, que são os contra-lei. Então, é claro que a fonte divina é o poder. Quem é o poder é a fonte. Então, é claro que vai ter mais. Só que tem que ter atenção, uma coisa até que é bonita que os meus irmãos pleidianos falam, né? Que a gente tem muita atenção com a dispersão da luz, né? Ou seja, com a dispersão da informação, né? Você saber demais, ou você ser bondoso demais dentro. Enquanto você está muito disperso na alegria, na felicidade, no gozo, no orgasmo, existem forças que, como elas têm pouca informação, menos energia que você, menos poder que você, elas estão concentradas em descobrir os pontos, né, de vulnerabilidade para destruir. Isso existe, então tem que falar. E aí, atenção nisso, entende? Atenção nesses porque a pessoa tem que ter olho aberto mesmo, né? Tá, abre aqui, tá, abre o terceiro olho. Muita masturbação focada em expansão do ser, tá? Ah, vai falar de masturbação do lado desse homem, que nojo. Mas assim, eu quero dizer, tirando esse homem, eu quero falar o seguinte: abre o teu terceiro olho para você poder começar a ver quem são as pessoas que trabalham para a luz, que trabalham para a fonte divina de verdade, sabe? Você realmente possa olhar para essas pessoas e sentir se você pode com aquela pessoa ou não. Se aquela pessoa é um ser que vai te ajudar ou não. Porque ainda que tenham pessoas, que existam pessoas que sejam confusas, que oscilem, que etc., às vezes está na tua história, no teu karma, ou no teu dharma, no teu processo, a tritar com essas experiências para você poder evoluir. Agora, tem pessoas que é só para gerar trauma mesmo. Só para gerar trauma mesmo, assim, cara, vai criar um trauma. Então, esse homem, por exemplo, esse monstro, ele criou um trauma numa série de pessoas que estavam acreditando nele. Gente, isso é uma coisa assim. Imagina para essa pessoa fazer o resgate. Mas, como o mestre fala, nenhuma ovelha ficará para trás. Então, ele vai fazer também. Mas até imagina para ele limpar. Mas vai limpar, todo mundo vai limpar. Então, não é melhor evitar logo esses grandes débitos para poder evoluir mais rápido? E aí o segredo disso está justamente aqui naquilo que eu estava falando da reflexão, é da gente observar.
essas sombras e observar assim, cara, tá me dando esse problema aqui, vem, vamos aqui na causa, deixa eu olhar logo para essa causa. Onde é que eu fortaleço isso, onde é que eu fortaleço aquilo? Faz aqui a lista do que tem que ser fortalecido, quem são as mentoras, os mentores, os psicólogos, terapeutas, os vídeos que eu posso ver, os não sei o quê. Como é que eu posso arrumar isso? Arruma logo a bagunça. Arruma logo a bagunça, fortalece logo. Assim, eu tô com esse músculo frágil, deixa eu fortalecer essa musculatura aqui logo, para poder, sabe? Para não chegar nesse ponto de, né, de falar, caramba. Às vezes, eu já vi muita coisa, assim, até pela pouca idade, eu tive, graças a Deus, a experiência de conviver com negativos, né, com pessoas que trabalham, que não reconhecem a fonte. E foi uma grande experiência, muito boa mesmo, muito positiva. Por quê, Priscila? Porque eu aprendi muito sobre maldade, né, com eles, né, com essas pessoas. Eu aprendi muito sobre o que é a maldade, que eu nem sabia o que é a maldade, sabe, é inocente mesmo. E aí você fala, entendi, então isso é maldade, isso é maldade, entendi. Olha, eu era tão assim, quando eu descobri o que era, eu falei assim, gente, a boa-fé para mim era uma coisa tão óbvia, que eu virei militante, eu cheguei até, eu tatuei boa-fé no braço, quando eu tinha 19 anos. Então, assim, que eu falava, é óbvio, mas boa-fé é uma coisa que todo mundo tinha que ter. Só que, por outro lado, assim, tá, mas se eu tenho boa-fé, eu posso também, e tu tem boa-fé, e eu sei que tu tem muito mais boa-fé do que eu posso te manipular também, né? É uma coisa também que a gente tem que refletir. Até que ponto a gente não usa a boa-fé? Eu não uso isso aqui como panfleto, imagina. Eu queria até era esconder. Não tem necessidade nenhuma, né? De tatuar isso. Mas o que eu quero dizer assim, até que ponto a gente não pode usar a boa-fé como um panfleto, né? Muitos magos fazem, padres, monges, né? Como um panfleto, né? De ser uma pessoa bondosa, sou uma pessoa muito boa. Não sou uma pessoa é contraditória. Então, uma pessoa tem defeitos e qualidades. Então, atenção sempre nessa fonte. Você vai ter defeitos. Defeito é uma palavra muito ruim. Não é essa a palavra. Você vai ter desafios nas suas características, você vai ter pontos de sombra na sua personalidade. Né? Então tem que olhar. Melhor você olhar logo. Olha logo. Para não entrar. E aí, quando oscilar, você vai ver, estou oscilando, estou na dúvida, tô não sei o quê. Tive esses pensamentos sombrios e tudo mais. Faz parte. Você é dual, amor. Abençoa. Tá tudo bem. O problema é quando você faz igual os meninos aí fizeram. É um livro. Porque depois a conta é alta. Né? Então, vamos sair dessa frequência e vamos pensar na seguinte frequência. Eu já sei que eu vou ter que fortalecer meus pontos de vulnerabilidade, eu vou ter que olhar para as minhas sombras, eu já sei disso, eu vou ter que ver, porque é dali que surge o efeito, que é o problema que se vive no consciente. Então, como é que eu fortaleço? Quais são os caminhos para fortalecer a minha maga? Para eu não ficar aí oscilando com a minha maga, né? Primeiro passo, eu já falei, né? Estudar. Estudar aquilo que você gosta. Ai, porque se ela não gosta de ler, não, ela... vai ouvir o podcast do não sei quem. Estuda aquilo que você gosta, porque você vai estudar bastante. Tem que saber, tem que se apropriar da informação. Eu recomendo todo mundo estudar física quântica, espiritualidade. Eu recomendo todo mundo fazer o caminho das palestras, vai estudar. Depois que você estudar, vai dar certo, tá? Mas primeiro, estudo. O contraste, a dualidade, vamos lá. Vou ter essa cor aqui, que é a cor dele, tá? Cor do mar. Vai ter, cara. Você vai ter a dualidade. Você vai ter o contraste. Aceita ele. Eu converso, o pessoal vem falar, não sei por quê, né? A pessoa vem falar comigo, vem trazer o sombrio dela. Poxa, isso é que é amigo mesmo, né? Um amigo meu outro dia me chamou aqui, meu brother. Aí ele começou a me falar várias coisas. Porque ele aí tomou uns negocinhos, né? De poder aí, e ele começou a ver o lado dele bem, viu mesmo o lado dele bem ruim, né? A coisa é bem complicada. Aí ele começou, aí eu falei, cara, vamos lá, e aí? E aí? O que você vai fazer com ele?
que você vai fazer com essa informação? Vai ser refém dela? Ou vai autodominá-la? Ou vai integrá-la em você? Porque ele não vai deixar de existir, está em você. Porque você não falaria nem para um padre. Eu falei, tá falando para mim, né? Tô cara de pau. Mas e aí? Vamos integrar? Então, quando eu falo de integrar, o que que significa isso? Significa você olhar, assim, olha para essas coisas. Não finge que não vê, não, que é pior. Olha, traz Plutão, 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 Plutão. Onde está Plutão no seu mapa? Olha, agradece. É você. Integra. Fala, ó. Quando pular, você fala, pô, você tá vindo aí, cara? Vamos olhar. Tá vindo aí, mana? Vamos olhar aí. O que que houve? Qual é a parte de mentira? O que que tá acontecendo? Por que que tá chegando isso? Precisa mesmo? Ou a minha parte luz dá conta? Geralmente a sua parte luz dá conta. E a parte sombra só tá para te mostrar isso. Ao longo do processo, usa lavanda. Ela vai acalmar a sua orelha, vai acalmar sua cabeça, vai acalmar seus caminhos, acalmar seu quarto. Muita dualidade, muito contraste. Lavanda. Calma. Tá bem? Bom, espero que você tenha gostado. Não sei quanto tempo eu estou aqui. Eu acho que há algum tempo já. Eu espero que você tenha gostado. E nos vemos na próxima aula. Arquétipo do criativo. Axé.